Muito bem, meus caros, vamos falar então desta situação um tanto controversa que ocorreu aí com o Roberto Alvim. O Roberto Alvim tem uma ligação ali, eu não sei exatamente qual é essa ligação, porque eu não sou detetive, não fiquei investigando a vida do cara para fazer esse vídeo. Mas a gente logo percebe que o sujeito, em resposta ao Olavo, o chama de professor ou mestre, alguma coisa do tipo, então eles têm sim uma vinculação. E o que se percebe é que esses ministros que vêm da ala olavista, ainda que o Olavo fale, mas eu não tenho nada a ver com isso, os caras são os caras, eu sou eu só ensinei alguma coisa para eles. Mas era o próprio Olavo que vivia alardeando de que ninguém poderia dar conta dos alunos dele diante da grande cultura que eles adquiriram com o professor, ok? E que qualquer universitário das faculdades públicas ou privadas, né, passariam vergonha diante deles. Bom, mas o que a gente tem visto aqui é um monte de caras loucos da cabeça, né? Primeiro você tem aquele sujeito lá que diz que a Terra é plana, né? Que foi colocado num cargo de destaque e que, de certo modo, inclusive também diz que o rock é do capeta, uma coisa do tipo, né? Provavelmente de uma ala católica militante, e não é só católico, lembrando aqui tem muito evangélico maluco também em toda essa história, e que corrobora com isso, né? Aliás, boa parte dos caras que se dizem terraplanistas não são católicos, porque o catolicismo tem um posicionamento bem claro quanto a isso, certo? O que acontece é que o Olavo ele se mostrou, obviamente, contrário ao posicionamento do Roberto Alvim. Isso aí ficou muito claro quando ele diz que o cara deve estar com algum problema. Isso não é normal. Não é normal ele fazer o que ele fez. Né? Para quem está totalmente sem sintonia nenhuma com esse caso, eu peço a você que vá lá no YouTube, que, na verdade aqui no YouTube mesmo, e assista o vídeo do sujeito falando. Você vai perceber que a fisionomia dele, os trejeitos, o cara nem pisca para falar. Você já viu alguém que não pisca? Né? Quer dizer, parece que é um sujeito que está centrado numa noia assim completamente distinta. Eu até postei aqui no Facebook que provavelmente ele está precisando tomar algum tipo de antidepressivo, o que me faz inclusive contestar as hipóteses do livro mais Platão menos Prozac, porque esse cara estava cheio de Platão, mas eu acho que neste caso especificamente ele estava precisando mesmo de Prozac. Se não me engano, o Prozac é feito de uma substância chamada fluoxetina, né, que ajuda nos níveis de serotonina no cérebro para fazer o cara enxergar a vida de uma forma mais amena, mais flexível. Aliás, flexibilidade aqui é um ponto que, para esses caras, é pecado. É pecado você ser flexível, é pecado você ter uma visão de mundo mais adequada ao determinado momento, diante de um certo pragmatismo e uma pontualidade. Porque esses caras que estão aí agora entre o governo Bolsonaro, por conta da ala olavista, eu não vou dizer todos, mas boa parte deles são ferrenhos. Eles veem o mundo a ferro e fogo. É um negócio assim impressionante. Por quê? Porque eles foram treinados numa militância. Agora, eu nunca fui aluno do Olavo, deixo claro aqui para você. Alguns vídeos anteriores que eu falo do Olavo, às vezes elogio, às vezes critico. Quando eu elogio, o pessoal pensa que eu sou, logo faz a concatenação de que eu tenha sido aluno do Olavo. Nunca fui aluno do Olavo, só tive acesso a algumas aulas dele e escutava os programas de rádio dele. Mas se percebe que o posicionamento dele hoje é muito diferente do que foi em oposição aos governos de esquerda. E, obviamente, com toda a razão. Eu me oponho aos governos de esquerda. Aliás, mais do que isso, acho que a gente tem que mudar um pouco o nosso cardápio de conceitos e palavras. Eu não me oponho necessariamente apenas agora, né? Isso está muito claro para quem viveu 2019 acompanhando né, todo o contexto da novela política, que a gente tem que mudar o nosso cardápio de palavras. A gente não pode mais ser apenas contra uma esquerda histérica, enviesada, que sempre foi e continua sendo. Os caras que, muitos deles, são deflagradamente apoiadores de governos passados, como o de Stalin, como o de Mao Tse-tung, como de Pol Pot, entre outros. Então, esses hipócritas são os mesmos que vão postar na rede social, lá no Facebook, no Instagram, no Twitter, aqui no YouTube, dizendo que o Bolsonaro é nazista. São as mesmas pessoas. E eu não me arrependo. Se você se perguntar, mas você se arrepende de ter votado no Bolsonaro? Olha, no primeiro turno, eu confesso, hoje eu confesso que eu poderia ter repensado um pouco mais. Mas, como eu já sempre disse nos meus vídeos de 2018, você pode ir lá assistir, você vai acompanhar e ver, que eu sempre falo, eu não tenho bola de cristal. Eu não sei como vai ser o governo do Bolsonaro. Eu estou dando um voto de confiança para ele. Principalmente porque o cara tá concorrendo com a porra do PT. O que é o PT, meu Deus do céu? Que é um partido que foi tido como basicamente uma quadrilha. É claro que ele não é oficialmente ou formalmente tido como uma quadrilha hoje em dia, diante, por exemplo, do Congresso, certo?
Mas a gente pode admitir que boa parte da ala petista, principalmente dos líderes, inclusive o Lula, obviamente faziam parte de uma quadrilha. E é vergonhoso você ver o Lula hoje livre, né? É um troço que é tão complexo porque isso tem a ver com uma postura molenga, né, do Bolsonaro. Mas isso aí é papo para outro vídeo. A gente vai focar um pouco nessa história aí da direita e da hipocrisia da esquerda. Esses hipócritas da esquerda vivem falando que o Bolsonaro é nazista. Desde do sujeito lá, o cangaceiro, até outros, mais ou menos, que davam a entender essa ideia. Não, o Bolsonaro é um fascista, é um nazista, isso aqui. O que eu não imaginava, por defender o Bolsonaro na época e dizer o contrário, e afirmando que, embora eu diga o contrário, existe uma coisa chamada a falácia da falácia. Não necessariamente alguém use de falácia que ele vai estar errado. E essa é uma constatação que eu poderia chamar de uma triste realidade. Às vezes o cara usa de uma falácia e mesmo assim ele acerta o resultado. Negar essa realidade é você usar de uma falácia da falácia, entendeu? Eu já falei isso nos vídeos que eu fiz sobre esse assunto. Inclusive eu fiz um vídeo sobre as falácias dos bolsonaristas e as falácias dos lulistas, dos petistas. Aí os caras começaram a usar de mais falácia ainda, os caras da direita, dizendo que eu estava agora comparando o Bolsonaro ao Lula. Peraí, naquele vídeo eu deixei claríssimo o ponto de que eu comparava em termos de populismo e dos seguidores destes figurões, e não em termos de corrupção, governabilidade e outros quesitos. O problema do Bolsonaro, a meu ver, é um analfabetismo funcional, principalmente quando você tem um sujeito que usa, num vídeo, de uma propaganda política pura, uma música que remete, embora Wagner fosse um magnífico compositor, inclusive o Wagner ele foi admirado até mesmo pelo Friedrich Nietzsche, né? Embora Nietzsche tenha brigado com Wagner depois, tem todo um rolo entre eles ali, mas Nietzsche olhava para Wagner e via o ressurgimento ali de uma alta cultura perdida, né? Que era uma mistura, né, daquilo que nós podemos chamar de tragédia ática, que mistura o dionisíaco com o apolíneo. Só que de repente Wagner começa a se voltar mais ao cristianismo e Nietzsche vê isso com maus olhos. Claro que tem muito mais elementos nessa história, eu não estou entrando muito nos detalhes, mas só para você entender todo o geralzão aí dessa relação. E Hitler, que admirava Friedrich Nietzsche, que inclusive presenteou muitos dos seus generais e soldados com exemplares dos livros de Nietzsche, tá? Admirava também Wagner, porque aquilo é alta cultura alemã. E aí fica a pergunta, quer dizer que na Alemanha tinha alta cultura? Olha para a história, olha os filósofos que você tinha na Alemanha. Kant, Hegel, o idealismo alemão. Você tem grandes literaturas, né? Como o Fausto de Goethe e tantas outras grandes obras, Schelling, o próprio Nietzsche. Então você tinha uma tradição de filósofos de alta cultura muito fomentada na Alemanha, ao ponto de Hegel ser, de certo modo, um eurocentrista, né? De achar que a filosofia deveria ser dada apenas na língua alemã. Heidegger, né? Também era alemão. Bom, o que se percebe ali é que a alta cultura não foi o suficiente para frear um movimento totalitário que se aproveitou das brechas, dos precedentes, dessas mesmas filosofias. Tá? O que acontece, e o que fica claro, é que é um construto histórico cheio de teias, de relações, às vezes até inusitadas. Faz parte das relações humanas, inclusive. Tá? As influências que Hitler recebeu. Era da alta cultura, ele se achava alguém da alta cultura, ele não era alguém dado a uma certa especialidade em termos filosóficos, mas ele era um grande leitor de muitos livros. Ele tinha uma biblioteca relativamente grande. Ele era também um pintor. Então era alguém que admirava, inclusive, a música clássica. Então você pensa, poxa, esse cara era para ser um sujeito muito adequado assim para ser um governante, né? Admirava os grandes filósofos, admirava os grandes compositores, a música clássica, né, a elite, tanto da arte como da filosofia, como da literatura. Por que esse cara se tornou um genocida, meu Deus do céu? Né? Aí você começa a perceber que isso aconteceu simplesmente porque não é o suficiente você ficar com esse discurso de precisamos de uma alta cultura. E olha só, quando você fala isso, você chama a atenção de picaretas que têm admiração por figurões como Joseph Goebbels. No caso aqui, o Roberto Alvim.
E o Bolsonaro disse que está tudo bem e que isso, enfim, teria sido um pequeno equívoco. Lamentável, lamentável uma situação dessa. Então, eu fico vendo aí as postagens do Olavo, do Terça Livre, de outros caras, dizendo que a esquerda está preparando um ataque terrível contra o governo, e não sei o que, não sei o que. Mas peraí, não é o governo que está dando munição para a esquerda? Puta merda, como é que vocês não enxergam o óbvio que o governo do Bolsonaro, os filhos do Bolsonaro, as polêmicas que eles geram, o próprio Bolsonaro, que gera um monte de polêmica idiota, inútil, é ele que está dando munição para a esquerda? E aí vocês perguntam, a esquerda está preparando um grande ataque contra o governo. Você quer o quê, velho? Era exatamente isso que eles fariam desde o início. Ser oposição. Você acha que eles vão baixar a cabeça depois de ter perdido vergonhosamente lá em 2018? Agora, o governo Bolsonaro se tornou expert em dar munição para o inimigo. É um negócio assim vergonhoso. E outra coisa, eu sempre me declarei lavajatista e nunca bolsonarista. Eu nunca vim aqui no meu canal dizer que eu sou bolsonarista. Mas dizer que eu sou a favor da Lava Jato, aí eu posso dizer, eu sou a favor da Lava Jato. No momento que o próprio governo enfraquece essas forças operacionais e acaba dando apaziguamento, né, para criminosos, diante de vários precedentes legais, junto, né, inclusive com os figurões ali do STF, o que eu posso dizer sobre isso? Eu continuo sendo a favor da Lava Jato, mesmo contra o próprio governo Bolsonaro. Porque eu não vendi alma pro Bolsonaro quando eu votei nele, né? Eu já falei isso aqui várias vezes. Tem gente até que fica perguntando, mas você não vai fazer vídeo sobre o Bolsonaro falando mal do governo, não? Ué, mas eu fiz um monte de vídeo. Se você não assistiu, não tem culpa. Meu canal não é focado em ficar falando de política 24 horas por dia. Eu foco aqui mais em falar de filosofia, em falar de história, em falar de teologia, em falar de grandes temas ali da humanidade, né? Você pode falar, é uma alta cultura, então, né? Pode ser que você seja, na verdade, um nazista camuflado. Não, nem tanto. Infelizmente não. Bom, gente, eu disse tudo isso só para chegar à óbvia conclusão que a maioria das pessoas que têm um mínimo de sensatez chegaram, inclusive o próprio Olavo, né, que o cara ele tá precisando tomar uma sertralina ali, bicho, uma fluoxetina, ele tá precisando fazer uma terapia comportamental, cognitiva comportamental, sei lá, quem sabe na psicanálise ajuda também, porque não faz sentido nenhum, bicho, ele citar ipsis literis, um discurso, quer dizer, melhor ainda, né, para ser mais exato, uma pequena parte de um discurso do Joseph Goebbels, tá? Com o fundo musical de Wagner, que era tanto admirado por Hitler. Eu sei que tem muita gente que fez vídeo sobre o assunto, mas eu achei que eu tinha que falar sobre isso, porque eu achei muito patético. Primeiro, a pateticidade da direita, que inicialmente quis passar o paninho dela, falando da direita hipócrita, né? Vamos lá, não é bem assim. Isso aí na verdade, quem está inventando é a esquerda, né? Que está inventando que o cara é um nazista. Não foi bem assim. Não, foi assim sim, tá? Como eu falei no meu vídeo sobre falácias da direita, se o diabo diz que 1 mais 1 é 2, eu sei que o agente não é muito confiável. Porra, o diabo é o pai da mentira, ele que disse isso. Mas, enfim, é fato que 1 mais 1 é 2. E se ele fala por conveniência ou não, pouco importa. O fato continua sendo fato. 1 mais 1 é 2. Então, se a esquerda simplesmente descreve um fato que lhe é conveniente, só porque foi a esquerda que disse, não implica que eles estejam mentindo. E que aquilo não seja de fato um fato. Entende? É uma coisa, assim, ensinar o abecedário. Esses caras, olha só, que querem falar de alta cultura, mas que na guerra política vale tudo. Vale sofisma, ali o que impera é o Protágoras, né? No discurso teórico, vamos exaltar Sócrates. Mas na política, o que impera ali é o Protágoras, certo? Bom, deixa pra lá esse debate aí. O que eu quero enfatizar para vocês é o seguinte. Primeiro, a hipocrisia da direita, que inicialmente ficou desconfiado, não do cara que fez a patifaria ali, né? O circo. Porque aquilo ali foi uma interpretação. Aquilo ali devia ser colocado num filminho lá da época do nazismo, porque ia se encaixar bem ali com eles. Né? O sujeito fez caras e bocas de Goebbels. Ele nem piscava, né? Ele tinha ali os trejeitos, tinha certos símbolos ali que ele defende e tal. É um negócio assim, lamentável, bicho, essa loucura, né, que está impregnada nessa militância um tanto conspiracionista dessas pessoas. Então fica difícil de lidar com a coisa, porque você está numa guerra política que é quase que um vale tudo. Mas mesmo no vale tudo não se aceita golpe baixo, mas aqui na política no Brasil, claro que no mundo também, né, mas a gente está aqui falando do Brasil, aqui está se aceitando golpe baixo, tanto da esquerda quanto da direita. Dois grupos de grandes hipócritas. Essa que é a verdade, tá? Com muitas exceções, obviamente, de um lado ou de outro.
Mas o que eu quero salientar para vocês agora, além da hipocrisia da direita, que depois que o Olavo não deu o aval dele, começou a voltar o pezinho atrás e falou: ah, mas peraí, né, vamos ver direito. E aí depois que o Bolsonaro mandou o cara pras cucuias, né? Aí, meu filho, aí a direita teve que ficar na dela, né? Não, vamos ficar quieto aqui, vamos deixar passar e vamos gritar uma outra coisa aí, porque amanhã é outro dia. Mas eu tenho boa memória. O brasileiro não tem muito isso, mas eu faço esse exercício de ter boa memória. Né? Mas só para fechar aí com chave de ouro esse vídeo, é para ser grande mesmo esse vídeo, eu queria falar, desabafar minha indignação com tanta patifaria. Mas eu escrevi um pequeno artigo ali na minha página do Facebook chamado Brasil Precisa de Psicólogos. Eu vou ler para vocês porque eu acho que é muito sucinto a esse tema, tá? Eu tenho notado ultimamente que o problema das pessoas, e claro que me incluo nisso, não é meramente uma questão relativa ao consciente intelectual, o QI, mas muito mais a falta de certa inteligência emocional. E isso aqui é muito importante. Se não me engano, é um autor chamado Daniel Kahneman, que escreveu um livro, Inteligência... Inclusive eu tenho esse livro aqui em casa, né? Só que é bastante tempo eu li, então precisa dar uma reciclagem nele ali. Mas, infelizmente, quando falamos de inteligência emocional, nós cometemos o erro de pensá-la como algo banal, como uma perspectiva do mero pensar positivo, né? Aquela coisa do o segredo. Se você pensar positivo, você atrai o positivo. Se você pensar negativo, você atrai o negativo. Tudo bem, isso aí é até legal de pensar, poxa, será que é assim mesmo? Se for assim mesmo, vou tentar pensar positivo, né? Só que o que esses caras do segredo, né, não admitem é que muitos pensamentos, eles são patológicos. Quer dizer, eles não dependem necessariamente de você, eles são intrusivos e às vezes até obsessivos. O que a gente poderia deflagrar melhor ainda naquela doença chamada transtorno obsessivo compulsivo, que tem a ver exatamente com pensamentos obsessivos, tá? E aí, como é que você vai falar para o cara que tem toque do segredo, né, para os místicos do YouTube? Fica a questão aí, né? Então, inteligência emocional é muito mais do que você falar de pensamento positivo ou você falar aqui de domínio próprio. Muito mais do que isso. Envolve uma terapia do sujeito. Eu coloquei assim: pensar que são só pensamentos positivos ou domínio próprio são vinculações rasteiras demais para se avaliar quão complexa e ao mesmo tempo importante é na vida de um sujeito sua saúde cognitiva. E aí que eu falo, o poder, olha só, isso aqui é muito importante, tá? Que eu vou dizer pra você, que talvez até esteja passando por um momento aí de depressão na sua vida. O poder não tá no seu pensamento, como esse pessoal fala, o poder do pensamento. Não, o poder não tá no pensamento. Até porque muitos pensamentos são intrusivos, como eu já disse, e são, portanto, negativos. Né? O poder está na sua intencionalidade, é na sua faculdade do intelecto, como Aristóteles falava, tem um intelecto ativo e um intelecto passivo. Mas nós temos a faculdade do intelecto. E nós temos, como Edmund Husserl dizia, a intencionalidade, que é uma seta para fora e você decide. E talvez aí aquele radicalismo do Sartre valha para alguma coisa, né? Eu não sou o que as coisas dizem que eu sou, ou minha própria condição, ou que os meus pensamentos dizem que eu sou, quando eles são patológicos. Eu sou, na verdade, o que eu faço com aquilo que se apresenta a mim, certo? E aí você percebe que o eu, ele meio que pode ser algo que muitos psiquiatras tratam seus pacientes dessa forma, dizendo, olha, por mais que você não possa controlar suas emoções, você é um agente, uma intencionalidade, um poder decisório, que podemos dizer está muito vinculado, inclusive, ao lobo frontal, né? Poder da vontade, da reflexão, do raciocínio, dos valores. Então, você, mesmo que tenha pensamentos intrusivos, você age pelos seus valores e não pelas suas emoções. E isso é muito libertador para muitas pessoas que passam por crises de ansiedade, tá? Olha até onde eu estou indo com você. Eu estou mostrando aqui que existe uma patologia em muitas pessoas, e pode existir em você ou não. Talvez tem muita gente que é imune a tudo isso e tem uma saúde mental extraordinária. O que não implica que não possa ser enganado por doentes mentais, né? Que é uma coisa até irônica. Mas vamos continuar aqui na leitura. Não é só no Brasil que estatisticamente observamos casos e casos de pessoas transtornadas. Mas se tratando de nossa nação, porque isso existe também lá fora, mas focando no Brasil, quando olhamos para o debate público, nos deparamos exatamente com algo que os psicólogos conhecem bem, a chamada distorção cognitiva. Não estou falando agora de dissonância cognitiva. Dissonância cognitiva é um outro conceito, tá? Eu estou falando aqui de distorção cognitiva. Por conta de você ter um pensamento que está habituado a uma terrível ansiedade, ela vicia você em determinado pessimismo. Você tem dificuldade de enxergar a realidade. Não que o pessimismo seja necessariamente sempre algo ruim.
O ideal não é ser também extraordinariamente otimista, e ao ponto de você perder o realismo, tá? O pessimismo só é bom. O ideal é você ser otimista, ok? Sempre. Porém, o pessimismo vai te ajudar, em determinados momentos, a te trazer de volta para a realidade. Entendeu? Essa dinâmica é legal, é boa, é saúde mental para você. Agora, quando você é um pessimista patológico, é lógico também que a sua visão de mundo será distorcida, conspiratória. Isso é acontece muito com os ressentidos, né? É sério isso. Bom, distorções cognitivas são isso, portanto. E sendo um tanto metonímico aqui, poderíamos até, para efeito pedagógico apenas, pensar em distorções cognitivas coletivas. É só uma aplicação que eu estou fazendo. Não estou dizendo que isso existe na esfera do coletivo, como acontece na esfera do indivíduo. Lógico que eu não vou cair nessa loucura. Mas fazendo uma aplicação apenas. E aí eu coloquei assim, não que eu queira inventar moda ou banalizar uma área tão importante para a disciplina em questão, que é a psicologia e a psiquiatria, que também existe muita empulhação. A psicologia, para mim, a área que mais realmente tem dado resultados é a terapia cognitiva comportamental. Porém, eu não estou dizendo que as outras áreas, né, escolas de pensamento, como por exemplo a psicanálise, deva ser necessariamente descartado, ou existencialista, etc. Mas, assim, o que tem dado resultado mesmo são áreas um pouco mais modernas aí. Mas é um campo aberto, né? Há muita pesquisa ainda a ser feita. Mas me parece evidente, mesmo considerando que transtornos têm um viés também genético, e portanto muitos são os que estão inicialmente livres de depressões profundas, como eu já falei, que apesar disto, o brasileiro não sabe lidar, talvez por um hábito nosso, uma tradição impregnada, e tradição não do ponto de vista positivo, o brasileiro não sabe lidar com suas próprias emoções, uma vez que tal envolva paixões partidárias exageradas e, mais do que isso, polarizações descabidas no horizonte do debate público. E isso está claramente e evidente no momento atual da nossa política, que é além do formalismo político, né? Que está na esfera da arquibancada, digamos assim. O modelo do arauto do saber que temos nutrido no Brasil atual é aquele típico especialista que despreza os meros mortais por sempre repetir a si mesmo, né? O arauto, repete a si mesmo o quanto ele se esforçou para alcançar o seu status intelectual. E a partir desse status, ele se vê no direito de generalizar indiscriminadamente sua crítica ao ponto de pensar que é o único que possui a luz para a nação. É o único intelectual que pode falar a verdade. Porque ele lê um certo livro, um determinado autor. Bom, sem se dar conta que há outras pessoas que se esforçam também, às vezes até por influência dele, no caso do Olavo, por exemplo, é um típico arauto do saber nesse sentido, que faz muitos autoelogios. Às vezes a gente até concorda que ele, sem dúvida nenhuma, tem razão em muitas coisas. Principalmente na crítica à esquerda. Né? Porque isso ficou deflagrado não só no Mensalão, mas na Lava Jato, em vários esquemas de corrupção que a gente viu e que ele denunciava. Né? Não podemos ignorar o Foro de São Paulo, por exemplo, também. Tá? Que agora o Foro de São Paulo é incrível. Né? O Foro de São Paulo está na boca do ditador da Venezuela, Nicolás Maduro. O que esse cara cospe quando fala de Foro de São Paulo é um negócio extraordinário, bicho. Enfim. A partir desse status se vê no direito de generalizar suas críticas, né, o arauto, ao ponto de pensar que é a única voz. Sem se dar conta que outras pessoas têm outras formações. E que podem ser, diante da contingência, também bem-vindas, né, no debate público. Eu coloquei assim, ó, que às vezes um conhecimento pontual, por causa de certa contingência, vale mais que um compêndio teórico sobre a realidade. Então, às vezes, a pontualidade de fulano, ciclano ou beltrano pode ser mais favorável do que o discurso nivelado do grande teórico, que traz lá o seu pacote, né, que ele construiu pelos livros e que tem a sua validade, sem dúvida nenhuma. Mas não é só isso, não é só isso. Claro que esse tal especialista normalmente terá seu grupo, será mestre ou aluno, mas sendo sempre fiel a um modus operandi que se dá não por contratos formais, mas por acordos tácitos. Ninguém assinou ali que eu faço parte de tal grupo e agora eu não posso ser atacado pela direita legalzinha, né? Aquela direita que usa ah, aqueles vídeos psicodélicos e tal. Bom, são acordos tácitos, né? Estão na esfera apenas do subconsciente de cada um, digamos assim. É uma relação intersubjetiva, né? Mais no campo sentimental do que na formalidade de um determinado contrato. Tal constatação não implica, porém, que não podemos enxergar a gravidade intelectual em que passa nosso sistema educacional. O Olavo está certo em dizer que o Brasil
passa por uma crise educacional, né? O Weintraub, embora ele seja um polemista e eu sou contra isso, ele está certo em dizer que essa crise, de certo modo, também foi provocada por Paulo Freire. Eu posso criticar o Paulo Freire e necessariamente não concordar com tudo que o Weintraub faz. Na verdade, é exatamente isso que eu estou dizendo aqui, continuando. Mas agora do ponto de vista de uma educação emocional e não de mera educação escolar e acadêmica. Educação escolar e acadêmica é importante? É. Educação emocional também. Infelizmente, esses caras que são os alunos do Olavo, parece que não tiveram esse tipo de educação. Ah, quando Cristo disse, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ele certamente se referia à salvação ou danação eterna de determinadas pessoas. Mas no contexto brasileiro, pedindo até licença e a exegese padrão do texto, né, para fazer uma aplicação ao nosso contexto nacional, vou fazer um midrash, né, do texto aqui. Eu poderia dizer que talvez seja mais fácil ganhar o mundo inteiro do que salvar a sua alma. Salvá-la dos transtornos que se seguem tanto no sujeito mesmo quanto no coletivo, porque ele acha que pode se salvar sendo um participante da alta cultura. Você pensa mesmo que você vai se livrar dos transtornos por causa disso? Obviamente que a alta cultura é fundamental também, não estou negando-a, porém não é o suficiente quando se refere a transtornos de cunho mental. E que são muito comuns. Você pensa que eu estou chamando os caras de louco e que isso é uma exceção? Não. Isso aí está em todos os círculos de relações humanas, né? Seja no debate público, na política, seja na esfera privada, nas relações de família, de casais, de filhos, de pais, etc. Então, se você tem um problema, sei lá, do intestino, você vai no médico, cara. Se você tem um problema de transtorno mental, é um problema também que tem raízes neuroquímicas. Você precisa de tratamento, não precisa ter preconceito quanto a isso. Eu não estou aqui usando o argumento de maneira pejorativa, não, tá? Não se engane. Na verdade, o que eu quero dizer é que o coletivo, inclusive, pode padecer de transtornos específicos, assim como um sujeito padece de transtornos mentais. E isso já é catalogado nas ciências psicológicas e sociais também, né, como um fenômeno sociopsicológico. A gente poderia colocar, por exemplo, aqui a velha histeria coletiva. Hoje tem outro nome aí, que os caras que são da psiquiatria podem formular melhor. Bom, obviamente, nesse sentido, a melhor resolução para um caso desses é a educação emocional. Então, o Brasil precisa de alta cultura? Precisa. Mas eu acho que a urgência maior agora, sinceramente, com todo respeito, é a educação emocional, cara. Essa gente aí, olha, eles não tiveram educação emocional. Isso é muito sério, cara. Eu, de novo, repito isso aqui, não estou falando isso aqui como clichê, não. Estou falando de estudos aprofundados a respeito do assunto. Talvez alguns estudantes de filosofia não saibam, mas a teoria comportal cognitiva, que é a TCC, se vale muito da figura de Sócrates, pois este é, de certo modo, um tipo de terapeuta da antiguidade, claro, muito mais do que isso, né? Porque eu jamais reduziria o Sócrates a apenas um terapeuta. Mas, de fato, você pode encontrar grande correspondência entre os questionamentos socráticos e a cura de certas distorções cognitivas de pacientes com transtornos mentais. Por isso que se valem os psicólogos e os psiquiatras dos questionamentos, o conceito é esse, né, questionamento socrático. No entanto, deveras, Sócrates se provasse um hábil debatedor, sua preocupação não era mera persuasão, a questão não é você persuadir como pensam os arautos da alta cultura. Vamos persuadir o mundo com a nossa retórica. Retórica é importante política, afinal de contas. Mas o método de Sócrates vai além disso. Claro, o Olavo mesmo sabe bem disso, quando ele fala dos 4 discursos, né, aristotélicos. Ele é quem mais pode explicar esse ponto, inclusive. Mas no caso de Sócrates, o método refutatório tinha a intenção de fazer seus oponentes enxergarem a verdade objetiva que lhes estava escondida por, digamos assim, empulhações sofistas, a que podemos chamar ou de pura desonestidade intelectual ou de mera distorção cognitiva. No primeiro caso, desonestidade intelectual, estamos falando de sofistas que ganham dinheiro com empulhações. E no caso de distorção cognitiva, estamos falando de vítimas de sofistas que são enganados e enganam, mas eles mesmos têm um certo nível de determinada vitimização, digamos assim. Foram vitimados, foram enganados, né? Eu não chamo, tá, o Olavo de Carvalho, por exemplo, de um sofista ou de um desonesto intelectualmente, de uma forma geral. Mas em alguns pontos ele se mostrou extremamente desonesto. Citei aqui o caso do Terra Plana, vou citar o caso dele, daquela picuinha que ele teve com aquele sujeito lá, protestante, o Iago Martins, né, o nome, o pastor, e vários outros casos que o Olavo demonstrou certa flexibilidade, assim, digamos, para lidar com o debate, não no campo das ideias, mas no campo das ofensas. Isso foi muito triste constatar na pessoa dele, né?
Obviamente, do ponto de vista da psicologia, distorções cognitivas podem ser fruto de uma patologia, e claro, devemos diferenciar pessoas saudáveis que estão enganadas sobre determinado assunto e pessoas que possuem transtornos de pensamento graves, né? É lógico que eu faço essa diferença. Ah, eu estou enganado, será que eu estou doente? Não, pelo amor de Deus, todo mundo está enganado em alguma coisa, é normal isso. Não vou radicalizar a coisa, obviamente. Porém, note que a linha entre uma realidade objetiva, mais complexa, como é a política, como é o campo das relações humanas na sociedade, e uma crença meramente imaginativa é muito tênue. Quando você pega aquele documentário desgraçado que agora corre o risco de ganhar o Oscar, né? Que é Democracia em Vertigem, uma coisa assim. Meu Deus do céu, quando você vai assistir aquilo, você está vendo que foi uma produção de uma pessoa que estava completamente distorcida cognitivamente sobre a complexidade da conjuntura política no Brasil. Ela não entendeu bulhufas do que acontece no país. Ela só deu a visão dela. E a visão dela é o que está valendo para quem está assistindo ali o Oscar, né? E falar, vou ver esse filme que deve ser bom. Foi indicado ao Oscar. Lamentável, cara. Bom, enfim. Porém, note que a linha entre a realidade objetiva, mais complexa, e uma crença meramente imaginativa é muito tênue. Daí o cuidado daquilo que chamamos de exame intuitivo e oneroso da consciência. Eu não estou falando de exame de consciência meramente no aspecto moral ou até religioso. Não, não é só isso. É, Porque certamente o conceito de consciência, a gente sabe que ele não é socrático, o conceito vem depois de Sócrates. Mas ele cai como uma luva numa terapia socrática, dentro agora do espectro da psicoterapia, tá? Pois por ele se diferencia o eu do distúrbio mental, é aquilo que eu estava falando. Que o poder não está no pensamento positivo, o poder está na intencionalidade, em você que é o agente, você é um agente decisório. Aí você vai falar, mas o estruturalismo quis matar o eu. E tem muita gente hoje que não acredita no eu, tanto estruturalistas como pós-estruturalistas. Esse é outro papo, cara. Admita a sua faculdade de julgamento, certo? Seja pelo kantismo, pelo aristotelismo, você tem intelecto, você é um agente. Você tem que diferenciar você como agente e o distúrbio, mesmo sendo mental. Mental, pode ser relativo a um órgão do seu corpo, mas você é um agente, tá? Ou então visão equivocada que afeta o próprio eu, né? Bom, assim posto, evitando me alongar demais nesse texto, podemos dizer que distorções cognitivas podem afetar certos grupos e pessoas isoladas de modo muito convincente. E quem é que sabe realmente o tamanho desse estrago? É só quem está lidando com a clínica no dia a dia, né? Ou seja, o psiquiatra que recebe lá as pessoas com transtorno, o, o psicólogo. É, Existe uma estatística, né, do número de pessoas que têm transtorno, que é menor do que a população em geral, a gente admite isso. Mas do ponto de vista do coletivo, é que eu estou dizendo, qual será a abrangência dos distúrbios que daí se derivam? Essa é a pergunta que eu faço para você, né? Então, para com essa história de ficar polarizando demais. Se preocupa em refletir a realidade. Você acha que refletir a realidade é ter uma, um time, uma camisa? Eu sou isso e toda a leitura que eu faço da realidade é a partir do meu time. Você acha que é fácil assim? A realidade é um pouquinho mais complexa que isso. Sinto muito lhe informar.